Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões deste lindo país que Jesus foi pra mim preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali me verei bem feliz, sem angústia, tristeza nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar, vou estar, vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri o seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que teus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Qual ditoso então está meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Hoje, com a graça, a bênção e a misericórdia do Senhor, estamos conseguindo concluir o 7º e último dia da campanha Ser Fiel. Como foi bom, né, irmãos? Conseguimos aqui tratar de vários assuntos, né? Sem enrolação e deixando Deus falar com cada um de nós, né? Aquilo que precisamos melhorar, aquilo que dá para nós manter, mas sempre estamos sendo guiados pela palavra de Deus. Eu falei aqui, vou falar de novo. Quantos exemplos bons nós tiramos e devemos preservar e quantas coisas ruins que temos que tirar da nossa vida porque não deu certo para eles. E também não vai dar certo para nós. Todo aquele que é rebelde, que vira as costas, que não quer saber do Senhor, paga um preço alto, né? Paga um preço alto por rejeitar a palavra de Deus. E nós estamos aqui já no 7º e último dia. Tinha muitas coisas para nós estar tratando ainda, mas restam poucos minutos para nós terminar essa campanha. E graças a Deus, Deus tem sido o nosso ajudador, né? Tem nos ensinado e com esse ensinamento, com a experiência que nós temos, com a vivência, com os testemunhos, né? Nós ficamos alegres, né? Esses dois jovens aí, nos últimos 2 cultos que eu coloquei aí os áudios, né? Isso é para que o Senhor seja glorificado. E tem outro também, que eu não tenho o áudio dele mais, mas eu fiquei também uns 2 anos mandando mensagem para ele. Nunca respondeu, nunca falou nada, nunca falou um amém. Aí um dia eu no corredor da empresa que eu trabalhei, e esse jovem foi promovido nessa empresa, ele passou de um cargo mais baixo de chefia para um cargo de gerência. E lá no corredor, nós tomando um café lá, café era comunitário lá da empresa, todo mundo ia lá, tomava seu cafezinho. E estava ele lá com 4 amigos lá, alguns subordinados dele, e ele contando. Nós tínhamos um tempo de sobra, e ele contando, falou, olha, Sr. Jaime, o senhor é diferente. Eu tenho minha religião, ele falou para mim, eu tenho minha religião, sigo a minha religião, mas o senhor ficou 2 anos mandando a mensagem para mim, eu não abria. E o dia que eu resolvi abrir, a palavra que o senhor falou, o senhor meditou lá, era exatamente aquele momento que eu estava passando, um momento difícil, um momento de transição, um momento de decisão. E lá na palavra, naquele dia, foi um impulso para mim resolver o que eu queria para a minha vida, né? Eu louvo e agradeço ao Senhor, estou começando a ir na igreja e muito obrigado, continue mandando. Então é assim mesmo. Às vezes,
Você pensa que é um lobo solitário, você manda, ninguém ouve, mas alguém ouve. Se tem um, dois, três que não ouve, tem a maioria que ouve, né? Bom se todos que ouvissem pudessem estar testemunhando na medida do possível, porque sempre que uma pessoa testemunhar uma bênção, uma graça, um livramento, né? Uma vitória, sempre que algum irmão sentir no coração de colocar no meu particular, eu vou pôr aqui no grupo. Só não vou falar o nome por questões éticas, né? Mas sempre vamos estar aqui avivando a fé dos irmãos. Um irmão ouviu o outro irmão falar que estava desviado e que não deu certo, que acabou voltando para os caminhos do Senhor. No outro culto, o outro irmão já falou, irmão Jaime, eu também voltei para o caminho do Senhor. E espero que assim, sucessivamente, várias pessoas possam estar. Os que não estiver retornando, pode falar que está firme, que aconteceu alguma coisa de bom na vida dela, né? Não é só de ouvir a palavra que o irmão Jaime prega, não. Vários pregadores. Eu não posso ser ignorante ao tal ponto de pensar que é só a palavra que o Jaime prega que vai abençoar a vida de alguém, não. É todo aquele que abrir a boca para levar a palavra de Deus sem segundas intenções, com o objetivo de Cristo ser glorificado, a palavra vai surgir efeito, né? Ela vai surgir efeito na vida daquelas pessoas que ouvem e põem em prática. Porque na realidade as pessoas às vezes elas ficam frustradas. Porque às vezes ensinam coisas para elas ou deixa de ensinar alguma coisa que faz falta, né? Então a gente tem que aprender direitinho, conhecer o nosso Deus e deixarmos ser conhecido por Ele, para que na hora da nossa angústia, para que na hora da nossa aflição, nós saber a quem recorrer, porque a sua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Então por isso que nós temos que estar sempre pegado nas mãos do Senhor. E o nosso texto base ainda continua sendo Hebreus 11, né? O texto base da nossa campanha. Vou ler de novo aqui no Hebreus 11, mas hoje eu tenho para finalizar mais para frente um pouquinho, né? Só para nós lembrar o texto base da nossa campanha, que já está no 7º dia. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Então, é fé. É só quem tem fé mesmo para conseguir e alcançar essas coisas. Amém, irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E continuando aqui, meus abençoados irmãos e irmãs, né? Por onde quer que essa palavra estiver chegando, nos corações, nos ouvidos, na vida, né? Quantas pessoas hoje estão aí, ó, se drogando, prostituindo, né? Adulterando, desagradando ao Senhor. E muitos deles pessoas que já conheceram, já provaram o dom gratuito de Deus, já provaram a misericórdia de Deus, mas se a pessoa não estiver focada em Jesus Cristo, não estiver tendo Jesus Cristo como base, ela não consegue se firmar, né? É como a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho, outra em pedregais, outros em espinhais e outra caiu em terra boa, né?
O que acontece quando a semente cai na beira do caminho? Sabe aquelas pessoas assim que é que nem uma folha, vai para onde o vento vai? Acontece isso com ela. Ela acaba não se firmando, porque para onde o vento vai, ela vai. Dá muito ouvido a muitos falatórios, né? Sucessivamente também é a semente que cai em pedregais. Ela cresce com aquele fervor, opa, agora eu firmei mesmo. Agora eu achei a igreja boa, não é Jesus não, né? Achei a igreja boa. Né? Nem ensinaram para ela que a salvação não está na placa, a salvação está em Jesus, mas nem ensinaram. Mas não, vem para mim, que a minha é melhor. Não. Bom é Jesus Cristo, meu irmão. Tá? Bom e verdadeiro é Jesus Cristo. As placas tudo vai ficar aí, vai queimar tudo no fogo. Mas aquele que tiver firme no Senhor Jesus, aquele que tiver ligado na videira, que é Jesus Cristo, né? Esse sim vai ser abençoado, vai ser salvo. E veio aquela semente que caiu nos espinhos. E acaba ficando sufocado, porque aí vem os cuidados da riqueza, os cuidados deste mundo, os afazeres, as, as suas coisas próprias em primeiro lugar, né? E elas esquecem que o Senhor Jesus diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que acontece? Nós, como seres humanos, invertemos e muitas vezes a ordem das coisas. Né? Falamos com nossos lábios que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, mas na realidade buscamos o nosso próprio proveito primeiro. Buscamos primeiro o nosso proveito. E sendo que nós tínhamos que fazer o contrário. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então é buscar a Deus, ser honesto, né? O segredo é isso, nós fazemos o contrário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós nunca podemos esquecer que sempre, sempre estamos invertendo a ordem das coisas. Aí não dá certo, quebramos a cara, por que o Senhor não deixou? Ô Senhor, eu era dizimista. Ô Senhor, eu não perdi o culto. Ô Senhor, eu cantava. Ô Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu pregava. Não, meu irmão, não é isso não. O segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça? Ou tem feito primeiro a sua própria vontade? Ou tem feito primeiro aquilo que você acha que tem que fazer? Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. É o que ele nos ensina para nós. E temos que procurar, meus irmãos, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aqui em Romanos, capítulo 12, fala assim, ó: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Olha só. Então o Senhor não está falando que é para nós vir para a igreja, aceitar Ele e continuar nos mesmos padrões do mundo, não. Veja bem, portanto, irmãos, o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça seu corpo como sacrifício vivo. Então é sacrificar a carne, não fazer os desejos da carne, não alimentar os desejos da carne, senão não vai dar certo. E agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Raciocinar, pensar dessa forma. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Como é que nós vamos viver conforme os padrões do mundo? Às vezes até
para se encher os templos, até estão trazendo o mundo para dentro da igreja, ver se traz o jovem. Mas aí traz o jovem, ele vem com o mesmo padrão, é como a semente caiu no pedregal, não vai ter sustentação, o mundo está nas costas dele ainda. Tudo que ele fazia no mundo, ele traz a bagagem, não quer largar a bagagem de jeito nenhum. É os padrões do mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Tem que nascer de novo. Já disse aqui várias vezes o significado da palavra conversão, né? Quem tirou habilitação sabe, né? Então todas as pessoas sabem o que é uma conversão. A conversão é mudança de direção. Conversão à direita, conversão à esquerda, né? Então não tem como você fazer uma conversão e seguir no mesmo sentido. Então a conversão a Cristo Jesus é mudança de vida, é vida nova. Então nós temos que ter essa consciência, né? Se nós quisermos ser bem-sucedidos, nós temos que descer de cima do muro, né? Por isso que Jesus disse assim, ó, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que que ele sabe? É por causa das ações. Não é pelo fruto que se conhece a árvore. Ou se você não souber o nome de uma árvore frutífera, você chegar lá e pegar um limão, você vai ver que é um pé de limão, né? Então, pelo fruto se conhece a árvore, trazendo para a nossa vida. Se nós for cristão e não viver como cristão, então, pelo nosso fruto, nós seremos conhecidos como não cristão, como não servo de Deus. Não é pelo nome, pelo título, pela roupa, né? Pelos os dogmas, pelos costumes que nós somos identificados, não. Tá? Isso é padrões humanos, é até bonito, eu gosto, uso, né? Eu acho bonito. Mas eu sei que quem vai me salvar é uma vida de acordo com a palavra de Deus. Isso eu sei que vai me salvar, né? Porque essas coisas com os usos perece, diz Paulo na carta aos Coríntios. Usos e costumes, né? Nós temos que ter uma mente renovada. Nós temos que ter realmente uma conversão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz assim, ó, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. É negar, é não alimentar ele. Porque dentro de nós há uma luta ferrenha. Pastor, na vida do senhor também na luta ferrenha tem, eu sou ser humano. Se eu não vigiar meus olhos, se eu não vigiar minha língua, se eu não vigiar meu pensamento, eu vou estar sujeito a qualquer um outro, a errar. Eu sempre tenho que estar me policiando, né? Ah, o pastor é o santarrão. Tá. Vigia não. Ora todo dia não para ver se é o santarrão. Tá? Tem que vigiar. Vigiar, orar. Amizadinha, ó, é com esposa e filha. Falou que é mulher. Amizadinha. Tem negócio de amizadinha não. Ah, porque é minha amiguinha. É que é minha amiguinha. Minha irmã, se você é casado, sua amiguinha, seu marido. Tem negócio de amiguinho não, meu irmão. Se você é casado, tem negócio de amiguinha não. Isso aí vai levar pro buraco. Tá? Sexo oposto, pessoa de outro sexo. A amizadinha é a esposa da gente, é a filha da gente. E mais ninguém nessa terra. Né? Mamãe não precisa falar, irmã não precisa falar. Estou falando assim, pessoas que não nasceram da nossa mesma árvore genealógica. Tá? Negócio de amizadinha, não. Amizadinha joga pro buraco, leva pro inferno. Quantos e quantos casos aí de amizadinha que eu conheço, e eu conheço muito, hein?
né? Amizadinha, de levar para dentro de casa e fulano para lá, fulano para cá, e quando vê o rolo tá feito, ixi, quando vê o problema tá grande, tá? Muitos casos geram até filhos através de amizadinha, e vai saber anos depois. Aqui na minha cidade mesmo teve um caso de amizadinha, tá? Um caso de amizadinha, pois quando foram descobrir essa amizadinha, tinha um ato de adultério que durava 25 anos, justamente o tempo da amizadinha. Cuidado, esse negócio de amizadinha não, vigia, viu? Vigia. Mas, pastor, você está ensinando a gente a ser ciumento? Não. Ensinamos você a ser vigilante. Cuidado com as amizadinhas, tá? Cuidado. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões. Onde está isso, irmão Jaime? Romanos 12, do 1 em diante, tá? Vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o que, irmão Jaime? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Pronto. A nossa semana inteira falamos de fé e estamos encerrando hoje falando para que nós possamos experimentar, falando de novo, ó, para nós não viver como os padrões do mundo, né? Irmão Jaime, tem muitas igrejas que vivem como os padrões do mundo, né? Beleza, ué. Vive como os padrões do mundo, está fora dos padrões de Deus, simples assim. Simples assim. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Para quem? Para a nossa vida. O que Deus requer de nós? Obediência à palavra. Que nós não negamos a fé na hora da tribulação, na hora da angústia. Que nós não venhamos ser murmuradores como aquele povo que saiu do deserto. Saíram do Egito, foram para o deserto. A caminhada deles era tão pequena que dava para eles atravessar facinho. Mas Deus fez eles dar a volta lá daquele povo que tinha maus costumes para não se contaminar. Só que lá no deserto eles começou de novo a murmurar. Murmuraram tanto que Deus permitiu que surgisse entre eles serpente abrasadora. Todo aquele que a serpente mordia, morria, né? A serpente fez um limpa lá por causa da rebeldia, por causa da murmuração, por causa de qualquer coisinha está reclamando, né? Amolando Deus à toa. E aí o Senhor falou a Moisés, não, façam a haste com a serpente abrasadora lá. E todo aquele que for mordido e olhar para essa haste vai ficar curado. E assim sucedeu. Ai, mas então Deus mandou fazer um ídolo, uma serpente? Naquele caso, mas depois mandou destruir de novo. O povo já queria idolatrar a serpente também. É igual faz hoje. Falei também da Porta Formosa. Pedro e João, se não me falha a memória de novo, foi lá
falou para aquele homem: não tem ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Aí foram querendo adorar eles, querendo idolatrar eles. Pedro rasgou as vestes e falou assim: não, não faça isso não. Né? Faz isso não. Não foi nós que fez aquele homem lá andar, não. Foi aquele que vocês gritaram: crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. Trocaram ele por um homicida, mandando soltar um homicida e crucificar o justo. Foi aquele lá que fez esse homem andar. Então eu falo para vocês que o inimigo, tudo que Deus faz para o bem, ele cria para tentar confundir, mas é para o mal. O tanto que esses apóstolos não gostavam de ser idolatrados, eles não aceitavam roubar a glória de Deus, o inimigo fez justamente o oposto, fazer com que as pessoas fizessem desses homens que não queriam ser adorados objeto de adoração. Né? Objeto de adoração. Nenhum deles quis. Olha só Pedro. Pedro achou que não era digno de ser crucificado igual a Cristo. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Né? Aí inventam que foi o primeiro homem da igreja, sendo que mataram esse homem de cabeça para baixo. Entendeu? Então é sério. Né? O intuito da mensagem não é essa, mas é para você entender que esses homens, às vezes, que você tem como ídolo aí, às vezes até pendurado na sua parede, com o nome deles, que eles não estão, eles nunca quis roubar a glória de Deus. Nunca quis roubar a glória de Deus, porque eles sabem que digno de toda a honra, toda a glória, é o Senhor Jesus. E que Deus possa abençoar a vida, nossa vida, porque eu também careço das graças, da bênção, da misericórdia do Senhor, né? Também tenho problema igual todo qualquer ser humano na Terra, né? Tem filho, tem filha, tem um neto, tem esposa, né? Então todos nós estamos sujeitos a ter problemas a resolver também no nosso seio familiar. Lembrando que se tem um pastor na casa, não quer dizer que toda a casa é salva, não. Vai ser salvo aquele que estiver buscando o Senhor, porque há salvação individual. Ah, não, ele é filho do pastor, então ele está salvo. Se ele não buscar, ele não está, não. Tá? Ah, mas ele é. Mas o senhorzinho lá, o filho dele é pastor. Né? Se o senhorzinho lá não buscar, esposa não buscar, netinho não buscar, tem salvação, não. Filho não salva pai, pai não salva filho. A gente prega, procura dar um bom exemplo, né? Um bom testemunho. Mas se eles, cada um, não guardar a sua coroa, meu irmão, minha irmã, tá? E não escabela também não, só ora. Porque às vezes o inimigo quer prender o seu tempo preocupado demais. Né? E às vezes você preocupa demais e busca de menos. Então, para encerrar aqui, a palavra diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Romanos 12 fala bem assim: portanto, pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que que, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Né? E aqui está falando do corpo de Cristo, da igreja. Cada um tem um dom. Tem um que tem o dom de pregar, outro tem o dom de orar,
outro tem o dom de louvar, né? Outro tem o dom de abençoar a obra com os seus proventos, com os seus vencimentos, né? Cada um tem um dom. Agora a gente tem que buscar com zelo esse melhor dom. Tem gente que não canta nada, mas ora que é uma benção. Tem gente que ora que é uma benção, mas não prega nada. Então cada um tem que buscar com zelo o melhor dom para que o corpo de Cristo possa crescer. Por exemplo, se eu estou ali louvando, tem um intervalo entre um louvor e outro, precisa de um irmão para estar orando, né? Acabou de preparar o louvor, o irmão entra cantando de novo, louvando de novo. Acabou aquele louvor, o irmão ou a irmã entra orando de novo. Para quê? Para que a igreja continue em espírito, para que a igreja não venha esfriar. Aí vem o pregador, ora-se para o pregador, o pregador vem, faz a ministração da palavra, que tudo em paz. E assim funciona. Então cada um tem um dom, né? Lá na minha igreja, onde é que eu congrego, tem umas irmãs que é excepcional em orar, entendeu? Elas oram assim, ora assim com palavras que dá para você entender, não é que enrolação não, é orando mesmo, apresentando as causas, apresentando as pessoas a Deus, apresentando os planos, o projeto, o crescimento da igreja, o líder da igreja, a família dela, tudo, os desviados. Tem pessoa que tem esse dom, né? Eu gosto de louvar o Senhor, gosto de pregar, né? Mas temos que fazer algo para o Senhor, porque de onde Ele me tirou nesses 30 anos que eu tenho de evangelho, lá no lamaçal da perdição, se eu não puder perder esses minutinhos por dia para estar falando para você que Jesus te ama, não te faça nenhum mal. Irmão Jair, mas minha vida não tem mais jeito. Tem. A não ser que você quer vir trazer a bagagem e não quer desfazer dela. Agora, se você deixar, o Senhor vai fazer de você um vaso novo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e bendito Pai, Deus de amor, de poder, grande glória, neste momento, meu Senhor. Eis-me aqui diante de Ti, Pai, quero te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu zelo, Pai, por cada um de nós. Pai amado, Pai santo, quero te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, a qual o Teu servo, pastor Jaime, tem ministrado na campanha. Que o Senhor continue, Pai, falando aos nossos corações. Continue usando o Teu servo, pastor Jaime, Pai, como o Senhor tem usado. Abençoa ele, a família dele, Pai. Toma em Tuas mãos. Pai amado, Pai santo, que a Tua palavra venha achar em nossos corações terra fértil, Senhor, para produzir, Senhor. Aleluia, Jesus, pois a Tua palavra está falando aí, o pastor Jaime está pregando, Pai, falando sobre o semeador que está semeando a semente, e umas caem à beira do caminho, outras em pedregais, outras caem, Pai amado, na terra fértil. Nos ajuda, Pai amado, que a Tua palavra venha frutificar dentro de nossos corações, que nós possamos dar bons frutos, Pai, pois o Senhor fala que a árvore é conhecida pelo fruto. Nos ajuda, Senhor, a dar bom testemunho, ser, Pai amado, um cristão verdadeiro na Tua presença, para que nós possamos fazer a diferença, não nos corromper, ó Pai, com as coisas erradas deste mundo, mas que nós possamos prosseguir olhando para o alvo, e o alvo é o céu. Sabemos, Pai amado, que o Senhor está voltando, que o Senhor já preparou lugar para os teus servos, para aqueles que estiver preparado quando o Senhor voltar. Aleluia, Jesus nos prepara, Senhor, nos dá vestes brancas, nos ajuda a alvejar nossas vestes, Pai, pois a Tua palavra fala que aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpa-se mais, e aquele que estiver de pé, cuide para não cair, e não deixa, aleluia,
Deus, que o inimigo venha tomar a nossa coroa. Nos ajuda, Pai, a vigiar, pois sabemos que o Senhor tem coroa de vida eterna para aquele que permanecer até o fim. Pai, nos ajuda a permanecer até o fim, não ficar pelo meio do caminho. Nos ajuda, Pai, a andar pelo caminho estreito, porque a porta é estreita, não vai poder levar bagagem, nós não vamos poder levar nada. Então, meu Pai, nos limpa, nos purifica, não nos deixe, Pai, ser ganancioso e querer coisas, juntar coisas neste mundo. Sabemos que nada nós vamos levar. Tira de nós, Pai, toda a avareza, tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor e nos ajuda, Pai, a viver na Tua verdade. Nos santifica para Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa o grupo Menina dos Olhos de Deus, abençoa a missionária Miriam, abençoa cada missionária que está aqui no grupo, cada irmã, que o Senhor vá de encontro usando cada um das tuas servas, abençoando, Pai, em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Em oração e em comunhão aqui com a irmã Joana. Hoje é o último dia da campanha. Nós vimos que muitas coisas deu certo. E confiamos no poder de Deus. E eu quero nessa hora orar ao Senhor, agradecer ao Senhor nosso Deus por ter nos ajudado a chegar até esse final desse dia, lembrando do Senhor. Eu me lembrei o tempo todo do Senhor, Deus, porque em todo tempo eu estive do teu lado, buscando, fazendo as coisas do Senhor, ó Deus. E eu creio que a fidelidade é algo muito importante na nossa vida. E nos tornar fiel ao Senhor é um grande presente para nós mesmos, Senhor. Porque nós conseguimos nos livrar da mão do inimigo e fazer aquilo que o Senhor gosta, aquilo que o Senhor tem pedido a nós, Deus. E eu creio, Deus, que o Senhor está presente na nossa vida e nos ajudando a fazer o melhor. Eu agradeço ao Senhor por mais um dia aqui junto com o pastor Jaime e as meninas dos olhos de Deus. Quero pedir ao Senhor, Deus, continue nos abençoando e nos enviando a tua palavra de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada. Eu quero aqui agora agradecer ao grupo Meninas dos Olhos de Deus que tem nos ajudado. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs do grupo e que possamos continuar levando a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de nós. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.